Ninguém se casa imaginando que um dia precisará sobreviver à palavra traição. Ela nunca aparece nos votos, nunca é ensaiada nos sonhos, nunca é prevista nos planos. Ainda assim, quando chega, chega como um choque seco, capaz de desmontar certezas em segundos. A confiança, que parecia sólida, se quebra sem aviso. O chão some. A mente tenta entender o que o coração se recusa a aceitar. É nesse ponto que surgem perguntas que não têm resposta fácil. O casamento acabou? Existe retorno depois da infidelidade? O adultério encerra uma história? Ou apenas expõe uma verdade que estava sendo ignorada? Para muitos, essas perguntas chegam tarde demais, quando a ferida já está aberta, profunda, pulsando dor. Ninguém está emocionalmente preparado para lidar com a descoberta da traição. Não existe manual, não existe aviso prévio, não existe treino para o momento em que a pessoa em quem se confiava decide romper a aliança. O impacto não é apenas emocional. Ele atinge a identidade, a memória e a percepção de realidade. Tudo o que parecia seguro passa a ser questionado. O passado é revisitado com suspeita. O futuro se torna incerto. E o presente se transforma em um espaço de confusão silenciosa, onde a dor convive com a negação. O adultério é um tema desconfortável, mas profundamente necessário. Se não fosse grave, não ocuparia espaço tão central nas Escrituras, nem atravessaria séculos como uma das maiores causas de destruição dentro da história dos relacionamentos humanos. A traição nunca é tratada como um erro leve ou um deslize sem peso. Ela é apresentada como ruptura de aliança, quebra de confiança e violação de algo que deveria ser protegido. Não se trata apenas de um ato isolado, mas de um colapso interno que quase sempre deixa marcas muito além do casal envolvido. A Bíblia revela, de forma recorrente, que a infidelidade raramente começa de maneira abrupta. Ela não surge, na maioria das vezes, como uma decisão planejada, fria ou premeditada. Ela se constrói em silêncio, por meio de pequenas permissões, distrações emocionais e negligências que, somadas, criam um ambiente fértil para a queda. É justamente aí que muitos se enganam. Acreditam que o perigo está apenas no ato final, quando, na verdade, ele começa muito antes, em pensamentos não vigiados e escolhas aparentemente inofensivas. Há um padrão que se repete em diferentes histórias, contextos e culturas. Pessoas que não estavam em colapso financeiro, não estavam emocionalmente abandonadas e não viviam uma crise explícita, acabam envolvidas em infidelidade. O perigo, muitas vezes, não surge no caos, mas na falsa sensação de estabilidade. Quando alguém acredita que está forte demais para cair, que já venceu desafios suficientes para não precisar mais vigiar o coração, cria-se um terreno perigoso. A autoconfiança espiritual e emocional pode ser tão destrutiva quanto a fragilidade. O afastamento das responsabilidades internas é quase sempre um sinal de alerta. Quando a vigilância emocional diminui, quando o compromisso com a vida interior é relaxado e quando o propósito deixa de ocupar o centro das decisões, abre-se espaço para pensamentos que antes seriam interrompidos. A ociosidade emocional nunca é neutra. Ela sempre empurra a mente para algum lugar, e sem direção, esse lugar raramente é seguro. A traição costuma nascer em momentos comuns, sem planejamento explícito, um olhar que dura mais do que deveria, uma conversa que ultrapassa limites sutis, uma curiosidade que não é interrompida no início. O problema não está apenas no que se sente, mas no que se permite alimentar. O que poderia ter sido encerrado nos primeiros segundos avança alguns passos a mais. E esses poucos passos, aparentemente pequenos, são suficientes para atravessar fronteiras invisíveis que, uma vez cruzadas, exigem muito mais esforço para retornar. Quando a consciência alerta e ainda assim é ignorada,
algo se rompe internamente. A pessoa sabe que há limites, sabe que existe uma aliança envolvida, sabe que aquela escolha trará consequências. Ainda assim, decide seguir adiante. Nesse momento, a infidelidade deixa de ser apenas imaginada e passa a exigir manutenção. Mentiras começam a ser construídas. O encobrimento se torna necessário. A manipulação passa a fazer parte da rotina. O adultério nunca caminha sozinho. Ele sempre puxa outros desvios junto. Durante um tempo, é possível sustentar a aparência de normalidade. Para quem observa de fora, nada parece ter mudado. A rotina segue, os compromissos continuam, a imagem pública permanece intacta. Mas internamente, algo já se quebrou. A culpa não confessada, o medo constante da exposição e a divisão emocional começam a corroer lentamente tudo o que antes parecia sólido. A traição escondida não desaparece com o tempo. Ela apodrece em silêncio. E então surge a pergunta inevitável, que atravessa lares, relacionamentos e consciências. Depois da traição, ainda existe caminho? Existe possibilidade de reconstrução quando a base foi quebrada? É possível falar em perdão sem minimizar a dor? Essas perguntas não são teóricas. Elas nascem da realidade de quem foi ferido e do desespero de quem errou. E para começar a respondê-las, é necessário compreender algo fundamental. A traição nunca é apenas um ato. Ela é o resultado de um processo interno que vinha se desenvolvendo muito antes de ser revelado. Mas, se a traição não nasce de um único momento, e sim de um processo silencioso, quais são as causas reais que levam alguém a cruzar essa linha? E por que tantas pessoas só percebem quando já é tarde demais? Quando se fala em adultério, muitos tentam simplificar a narrativa. Reduzem tudo a um momento de fraqueza, a um impulso descontrolado ou a uma circunstância específica que fugiu do controle. Essa leitura superficial oferece certo alívio momentâneo, porque transforma a traição em algo pontual, quase acidental. Mas essa simplificação é perigosa. Ela impede que se enxergue o verdadeiro caminho que leva até a queda. A infidelidade raramente nasce do nada. Ela é quase sempre o resultado de um processo silencioso, gradual e cumulativo, construído ao longo do tempo por pequenas concessões internas que, somadas, criam um ambiente fértil para a ruptura da aliança. Em muitos casos, o primeiro passo não é externo, mas interno. O afastamento emocional dentro do casamento começa de forma quase imperceptível. Conversas profundas se tornam raras. O interesse genuíno pelo mundo do outro diminui. O toque perde frequência. O diálogo passa a ser funcional, limitado ao necessário para manter a rotina funcionando. Não há necessariamente brigas constantes, mas há ausência. E a ausência emocional, quando prolongada, cria um vazio difícil de ignorar. O problema não é o conflito. O problema é o silêncio prolongado que não é tratado. Entre as causas mais recorrentes está a negligência da intimidade conjugal. Quando o desejo deixa de ser cultivado, quando a sexualidade se transforma em obrigação ou desaparece sem explicação, frustrações começam a se acumular. O desejo reprimido não desaparece, ele se desloca. Fantasias ocupam o espaço deixado pelo silêncio. Pensamentos que antes seriam rejeitados passam a ser tolerados. E o que começa na imaginação, se não for confrontado, tende a buscar expressão na realidade. Não se trata de justificar a traição, mas de compreender o terreno onde ela encontra espaço para crescer. Outro fator frequente é a sensação de invisibilidade. Quando um dos cônjuges se sente emocionalmente ignorado, pouco valorizado ou constantemente preterido por outras prioridades, algo se rompe internamente. O ser humano precisa ser visto, reconhecido, ouvido.
Quando essa necessidade legítima não encontra resposta dentro do casamento, surge uma vulnerabilidade perigosa. A pessoa não deixa de amar o cônjuge, mas começa a desejar ser notada. E esse desejo, se não for tratado com maturidade, pode se transformar em uma porta aberta para escolhas destrutivas. O excesso de trabalho também aparece como uma das raízes mais comuns. Agendas lotadas, horas intermináveis fora de casa, metas constantes e pressão profissional comunicam, ainda que de forma inconsciente, uma mensagem clara. O relacionamento está sempre em segundo plano. Quem fica começa a experimentar uma solidão silenciosa, muitas vezes acompanhada de ressentimento. A casa deixa de ser lugar de descanso emocional e passa a ser apenas um ponto de passagem. E a solidão emocional, quando não é cuidada, se torna um terreno extremamente fértil para a infidelidade. A rotina repetitiva, quando não é intencionalmente nutrida, gera tédio. O tédio não é apenas falta de novidade, é perda de significado. Quando o casamento deixa de ser um espaço de crescimento e propósito compartilhado, a convivência se torna mecânica. Nesse estágio, qualquer novidade externa pode parecer atraente, não porque seja melhor, mas porque quebra a monotonia emocional instalada. O perigo não está na novidade em si, mas na comparação silenciosa que ela provoca. Há também fatores ligados à distância física. Profissões que exigem viagens frequentes, turnos prolongados ou longos períodos de ausência expõem o relacionamento a riscos específicos. A distância, quando não é compensada com diálogo, transparência e vínculo emocional intencional, enfraquece as defesas naturais do casamento. A saudade não cuidada pode se transformar em carência mal direcionada. E a carência, quando encontra oportunidade, costuma exigir um preço alto. Questões físicas e biológicas também influenciam profundamente a dinâmica conjugal. Doenças, tratamentos prolongados, alterações hormonais, períodos intensos como gestações sucessivas ou envelhecimento afetam a vida emocional e sexual do casal. Quando essas fases não são atravessadas com empatia, paciência e maturidade, surgem frustrações acumuladas. E frustrações não conversadas tendem a se transformar em ressentimento. O ressentimento, por sua vez, enfraquece o compromisso. Acima de todas essas causas, porém, existe uma raiz que atravessa todas elas: a ausência de vigilância espiritual. As circunstâncias explicam o contexto, mas não justificam a decisão. Há pessoas que enfrentam solidão, tentação e pressão intensa, e ainda assim escolhem permanecer fiéis. A diferença não está no ambiente externo, mas no compromisso interno com valores inegociáveis. Quando o temor a Deus deixa de ocupar o centro das decisões, qualquer limite pode ser relativizado. Além das causas circunstanciais, existem aquelas profundamente ligadas à estrutura emocional e ao caráter. Algumas pessoas carregam uma visão distorcida de si mesmas, acreditando que merecem tudo o que desejam. Confundem vontades momentâneas com necessidades legítimas e não toleram frustração. Outras desenvolvem comportamentos narcisistas, alimentados pela necessidade constante de validação. Para essas, a traição não é apenas desejo, é reafirmação do ego. Ser desejado funciona como anestésico emocional. Há ainda aqueles que usam a infidelidade como fuga. Fuga de conflitos, de responsabilidades, de conversas difíceis e até de si mesmos. Em vez de enfrentar dores internas e frustrações acumuladas, escolhem escapar para uma realidade paralela onde não precisam lidar com as consequências imediatas da vida real. A traição, nesse caso, se torna um esconderijo emocional temporário. Em todos esses cenários, o pano de fundo é o mesmo: negligência com a vida interior. A infidelidade nunca é apenas um problema de comportamento.
Ela revela um colapso de valores que vinha sendo construído em silêncio, muito antes de ser percebido externamente. Se você está acompanhando essa mensagem e percebe o quanto essas raízes silenciosas se parecem com situações reais da sua vida ou da sua história, não ignore esse momento. Aproveite agora para se inscrever no canal, não como um clique automático, mas como uma decisão consciente de caminhar com conteúdos que confrontam, despertam e fortalecem. E escreva nos comentários algo simples, mas poderoso. De qual país e de qual cidade você está assistindo? Essa mensagem alcança pessoas em lugares diferentes, mas dores muito parecidas. E sua interação ajuda essa conversa a chegar a quem ainda está em silêncio. Mas quando a traição deixa de ser apenas um processo interno e se torna realidade dentro do casamento, o impacto vai muito além do casal, atingindo filhos, identidade, estrutura emocional e espiritual de toda a família. E é aí que a dor se aprofunda de forma irreversível. Quando a traição deixa de existir apenas como uma escolha secreta e passa a se manifestar dentro do casamento, algo muda de forma definitiva. Mesmo antes de ser descoberta, ela já começa a produzir efeitos internos profundos. A consciência pesa, o olhar se fragmenta, a presença se torna incompleta. A pessoa continua fisicamente no relacionamento, mas emocionalmente já não está inteira, vive dividida. E essa divisão, ainda que não seja verbalizada, é percebida. Ela se infiltra nos gestos, no tom de voz, nos silêncios prolongados e nas pequenas ausências do dia a dia. Uma das primeiras consequências do adultério é a ruptura da integridade interior. Quem trai passa a viver uma vida dupla, sustentando versões diferentes de si mesmo. Há o personagem público, funcional, aparentemente estável, e há a realidade privada, marcada por culpa, medo e tensão constante. Esse descompasso corrói lentamente a identidade. Antes mesmo de qualquer exposição externa, a pessoa perde algo fundamental: a paz interna. Não se trata apenas de culpa religiosa, mas de um conflito profundo entre aquilo que se é e aquilo que se finge ser. Com o tempo, essa divisão enfraquece a autoridade moral dentro do próprio lar. A palavra perde peso, as orientações deixam de ter coerência, a liderança emocional se fragiliza, a casa percebe, mesmo sem compreender racionalmente, o ambiente muda, o casamento, que deveria ser um espaço de segurança, passa a carregar uma atmosfera de instabilidade difícil de explicar. Onde não há verdade, o amor se torna inseguro. A comunicação conjugal também sofre um impacto severo. Conversas simples passam a ser carregadas de tensão. Silêncios ganham significados exagerados. Perguntas comuns soam como acusações. O diálogo deixa de ser um espaço de conexão e passa a ser um campo minado emocional. O casal fala menos, desconfia mais. E quando a confiança é quebrada, até o afeto se torna suspeito. Com isso, surgem reações emocionais intensas. A pessoa traída frequentemente entra em estado de alerta constante. A hipervigilância, ansiedade, tentativas de controle e um medo permanente de uma nova quebra. Já quem traiu, muitas vezes, reage com irritação, impaciência ou distanciamento emocional, incapaz de lidar com a própria culpa. Esse desequilíbrio cria um ciclo desgastante, onde ambos sofrem, mas de maneiras diferentes. A intimidade conjugal é profundamente afetada. A sexualidade, que deveria ser expressão de vínculo, passa a ser contaminada por imagens mentais, comparações e bloqueios emocionais. Para alguns, surge a inibição. Para outros, a aversão. Em certos casos, a intimidade se torna mecânica, vazia, desconectada. O espaço que deveria ser de entrega passa a carregar lembranças dolorosas. A traição invade até os lugares mais íntimos da relação.
Um dos impactos mais dolorosos e frequentemente ignorados é sobre os filhos. O casamento funciona como uma cobertura emocional e espiritual. Quando essa cobertura é rompida, toda a casa sente. Mesmo que nada seja dito explicitamente, as crianças percebem a mudança de clima, a tensão no ar, a ausência de segurança. Elas não precisam entender os detalhes para sentir que algo não está bem. O lar deixa de ser previsível e passa a ser instável. A pessoa traída, além da dor emocional, perde referência. Aquilo que sustentava sua segurança interna desmorona. E essa fragilidade cria novas vulnerabilidades. Não é raro que, em contextos de traição não resolvida, o cônjuge ferido também passe a correr riscos emocionais, buscando alívio para uma dor que não encontra espaço para ser elaborada. A ferida não tratada tende a se espalhar. A estrutura financeira da família também sofre consequências concretas. Recursos passam a ser desviados, decisões financeiras se tornam impulsivas, acordos antes claros perdem consistência. A confiança necessária para planejamento de longo prazo se rompe. Em muitos casos, a infidelidade caminha lado a lado com desorganização financeira, dívidas ocultas e instabilidade econômica. O que começou como uma escolha pessoal termina afetando a sobrevivência prática de todos. Outro efeito inevitável é a exposição. A traição carrega consigo o princípio do escândalo. O que é feito em segredo raramente permanece oculto. Mais cedo ou mais tarde, a verdade encontra uma forma de vir à tona, e quando isso acontece, a dor se multiplica. Não é apenas o casal que sofre, mas amigos, familiares, filhos e a comunidade ao redor. A vergonha pública se soma à dor privada, criando um peso difícil de suportar. Muitos tentam seguir em frente fingindo que nada aconteceu, acreditando que o tempo resolverá. Mas o tempo não cura o que foi escondido. Ele apenas aprofunda o que não foi tratado. A ferida ignorada não cicatriza, ela infecciona. A verdade evitada funciona como uma bomba relógio emocional, pronta para explodir nos momentos mais inesperados. É nesse ponto que uma pausa se torna necessária. Ignorar o incômodo não o elimina. Pelo contrário, o fortalece. A dor persistente é um sinal de que algo precisa ser encarado. Perguntas difíceis precisam ser feitas. Decisões precisam ser tomadas. Permanecer na negação pode parecer mais fácil, mas cobra um preço alto a longo prazo. A traição não destrói apenas o presente. Ela ameaça o futuro se não for confrontada. O casamento entra em um estado de sobrevivência emocional, onde o objetivo deixa de ser crescer juntos e passa a ser apenas evitar novos colapsos. Viver assim é exaustivo, e cedo ou tarde o corpo e a mente cobram essa conta. Mas quando a verdade finalmente vem à tona, quando a confissão acontece e a ferida é exposta sem filtros, começa o momento mais doloroso e decisivo de todos: encarar a verdade e escolher entre a destruição definitiva ou um caminho possível de restauração. Chega um momento em que a mentira já não se sustenta. Mesmo quando ninguém sabe, o corpo sabe. A mente sabe, a consciência sabe. A traição pode até permanecer escondida por um tempo, mas ela nunca permanece silenciosa dentro de quem a carrega. Surge um cansaço emocional difícil de explicar, uma irritação constante, uma inquietação que não se resolve com descanso. Sustentar versões exige energia e, aos poucos, a verdade começa a pressionar por dentro, exigindo saída. Quando ela finalmente vem à tona, o impacto é devastador. A confissão de uma traição não é apenas a revelação de um fato, ela é uma ruptura psicológica. Para quem ouve, o mundo parece desacelerar. As palavras continuam sendo ditas, mas já não são absorvidas da mesma forma. O corpo reage antes da mente. Há quem fique em silêncio absoluto.
Há quem perca a força nas pernas, há quem não consiga chorar, há quem chore sem conseguir parar. A dor da traição não é apenas emocional, ela é física, visceral, profunda. É a quebra de algo que sustentava a percepção de segurança. Quem confessa muitas vezes acredita que dizer a verdade aliviará imediatamente o peso e abrirá espaço para um perdão rápido. Essa expectativa quase sempre é ingênua. A verdade não anestesia, ela corta, ela expõe. Ela desmonta estruturas que estavam sendo sustentadas artificialmente. E essa dor é inevitável. Não existe confissão de adultério que não provoque uma ferida profunda no casamento. A diferença não está na ausência da ferida, mas na forma como ela será tratada. A ferida provocada pela verdade não é destrutiva por si só. Ela é cirúrgica, é a dor necessária para remover algo que, se permanecesse oculto, continuaria contaminando tudo ao redor. O problema não é a ferida aberta. O problema é a infecção escondida. A verdade dói, mas a mentira destrói lentamente. Sem verdade, não existe possibilidade real de restauração, apenas adiamento do colapso. Nesse processo, é essencial compreender que ninguém está emocionalmente preparado para ouvir uma confissão de traição. Não importa o grau de maturidade espiritual ou emocional. A traição atinge o núcleo da confiança, e quando a confiança é quebrada, não é apenas o relacionamento que sofre, mas a própria percepção de realidade da pessoa traída. Tudo o que era seguro passa a ser questionado. O passado é revisitado com desconfiança. O futuro se torna nebuloso. Por isso, o arrependimento não pode ser superficial. Ele não se resume a pedidos de desculpa, lágrimas momentâneas ou promessas emocionadas. O arrependimento verdadeiro envolve mudança de mentalidade, mudança de direção e abandono consciente do comportamento. Envolve assumir responsabilidade sem justificar escolhas, sem transferir culpa, sem minimizar o impacto causado. Envolve dor pelo pecado, não apenas medo das consequências. Quem traiu precisa entender que a confissão não encerra o processo, ela apenas o inicia. Dizer a verdade abre a porta da cura, mas atravessar essa porta exige tempo, paciência e humildade. Exige disposição para responder perguntas difíceis, suportar silêncios longos e respeitar o ritmo emocional do outro. A pressa em voltar ao normal costuma revelar egoísmo emocional. O normal anterior não existe mais. Algo novo precisa ser construído. Do outro lado, a pessoa traída enfrenta um dilema igualmente doloroso. Permanecer presa à dor ou iniciar um caminho que, embora difícil, pode levar à restauração. O perdão não surge como sentimento espontâneo. Ele é uma decisão consciente, tomada muitas vezes em meio à raiva, confusão e tristeza. Perdoar não significa esquecer, minimizar ou fingir que nada aconteceu. Perdoar é escolher não permitir que a ferida determine o futuro. Sem perdão, não há reconstrução possível. Não há cura emocional, não há restauração conjugal, não há avanço real. O perdão não é um presente oferecido ao outro, é uma libertação concedida a si mesmo, mas ele não pode ser imposto, apressado ou cobrado. Ele precisa ser processado, amadurecido e, muitas vezes, acompanhado de ajuda externa, orientação e tempo. A reconstrução da confiança é o desafio mais longo de todos. Confiança não se restabelece com palavras, promessas ou discursos emocionados. Ela se reconstrói com coerência, constância e tempo. Cada atitude precisa confirmar o compromisso assumido. Cada escolha precisa sustentar aquilo que foi dito. Reconstruir confiança é um processo lento, cansativo e exigente, mas é possível quando há verdade e perseverança. Nesse novo estágio, o casamento deixa de ser apenas um vínculo afetivo e passa a ser uma construção consciente. Não se trata de voltar a ser como antes,
porque o antes já não existe. Trata-se de construir algo mais honesto, mais vigilante e mais maduro. A ingenuidade cede lugar à responsabilidade emocional. A superficialidade dá espaço à verdade. O amor passa a ser uma decisão diária, não apenas um sentimento passageiro. Alguns alertas se tornam indispensáveis nesse caminho. O cuidado com o tempo livre continua sendo essencial. A ociosidade emocional e espiritual permanece perigosa. Muitos casos de infidelidade começam em pequenas concessões feitas em momentos de distração. Vigilância não é paranoia, é maturidade. Outro alerta importante é o cuidado com os olhos e com a mente. Fantasias alimentadas em segredo distorcem a realidade e enfraquecem a capacidade de viver intimidade saudável. Aprende-se muitas vezes tarde demais que o pecado cobra mais caro do que promete. Ele prende por mais tempo do que se imagina, leva mais longe do que se pretendia ir e exige um preço maior do que se está disposto a pagar. A traição oferece prazer momentâneo, mas cobra em parcelas longas, afetando filhos, identidade, estabilidade emocional e vida espiritual. Ainda assim, a história não precisa terminar no fracasso. A traição não precisa ser o ponto final. Embora sempre seja um divisor de águas, nada permanece igual depois dela. Ou o relacionamento se reconstrói em um nível mais profundo e verdadeiro, ou se dissolve sob o peso do que não foi tratado. O desfecho não depende apenas do erro cometido, mas da postura assumida depois dele. A mensagem final não é de condenação, mas de esperança. A graça não elimina consequências, mas oferece redenção. A restauração não é automática, mas é possível. E a última palavra não pertence à queda, mas à escolha feita depois dela. A pergunta que permanece não é se a traição dói, isso é certo, mas se a dor será o fim da história, ou o início de uma transformação que poucos têm coragem de enfrentar. Se essa mensagem encontrou você em algum ponto da sua história, saiba que você não está sozinho. Inscreva-se no canal e caminhe conosco por conteúdos que tratam feridas reais com verdade, profundidade e esperança. Se sentir liberdade, compartilhe nos comentários o que este vídeo te ensinou sobre casamento, fidelidade ou perdão. Sua história pode ser exatamente a força que alguém, em silêncio, está precisando agora.